Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is He? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Let's just bow our heads now and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Now together. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, He was saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise. Oh, how glory. So glad I'm saved. So glad I'm waiting for His coming. Now with your hands up if we mean it. I'll never forsake you. I'll never forsake you. I'll never forsake you. Because He first loved me. In the sweet by and by, we shall meet on that day. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessing
Lord's despised few. By faith I choose. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. The sweet, her dad, Howard, Edward, all the old sainted friends who tucked away back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord. By and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow not a sigh for a blessings of restful place in the sweet by and by, we shall meet on that beauty. Noah's time, it was a deceit. In Jesus' time was the same, and now is the same. The same way of religious deceit. No tempo de Adão foi um engano. No tempo de Noé foi um engano. No tempo de Jesus foi o mesmo. E agora é o mesmo. E nessa forma, um engano religioso. Now we will notice the earth, when God had it under control. Agora notaremos a terra quando Deus a tinha sob seu controle. When God had it under His control, then when Satan took over by rejecting the Word of God. Então, quando Satanás tomou posse, rejeitando a palavra de Deus, Time had the earth under His control. uma vez Deus teve a terra sob seu controle. He set it in its orbit. He put it, make it work. He done everything, had it in His control. Now, Ele a pôs em órbita, a pôs a funcionar, ele a fez toda e teve o seu controle. compare that with after Satan took it in his control. Agora, comparemos isso com depois que Satanás a tomou em seu controle. Took God 6,000 years. Agora, tomou a Deus 6.000 anos. Didn't take Him that long, but He took that long. Não tomou a ele esse tempo, porém ele Years, tardou because we're esse taught tempo. that one day in heaven is 1,000 years on earth, and it was 6,000 years or 6 days that God built the earth. Now, it took God 6,000 years to establish it, plant it with good seeds, and 6.000 anos, porque nos foi ensinado que um dia no céu é 1.000 anos na terra, e foram 6.000 anos ou 6 dias em que Deus construiu a terra. forth everything after its kind. Everything must come forth of its kind. All of His seeds were good, and so it must bring forth after its kind. God took 6,000 years. Finally, when Agora tomou Deus 6.000 anos para estabelecê-la, semeá-la com boa semente e produzir tudo segundo o seu gênero. Todas as sementes eram boas e assim devia produzir segundo o seu gênero. Deus tomou 6.000 anos made, and finally,
we finally arrived with its headquarters of the earth in a beautiful spot laying east of Eden called the Garden of Eden. God made the world's headquarters in the Garden of Eden in Egypt. Right at the east end of the garden was the headquarters, and over the whole situation He put His Son and His Son's wife over all of it. Right? What God did. He... Finalmente, quando Ele teve tudo feito e finalmente chegamos com sua sede da terra num formoso lugar que está ao leste do Éden, chamado Jardim do Éden, no Egito, justamente ao extremo leste do jardim estava a sede, e sobre toda a situação Ele pôs seu filho e esposa de seu filho sobre tudo isso. Isso é certo, isso é o que Deus fez. Put them in full control. Ele os pôs em pleno controle. Speak to the winds and they would cease to blow. Eles podiam falar aos ventos e os mesmos cessariam de soprar. Speak to the tree and it would move from here to there. Falaria a árvore e esta se moveria daqui para ali. Lion and the wolf fed together. And O leão e o lobo comiam juntos, them laid down with them. e o cordeiro se deitava com eles. No evil. It was perfect peace, perfect harmony, everything in perfection. And when God had it under His control. Não havia maldade. Era paz, perfeição, quando Deus a tinha sob seu controle. Notice He had his world, He had all in operation, He had everything coming, everything eating vegetation, nothing to die, nothing to be ruined, nothing to be spoiled, nothing. It was just perfect. Harmonia perfeita, tudo em perfeição. Notem, ele tinha seu mundo. Ele o tinha em operação. Tinha tudo funcionando. Todos comendo vegetação. Nada para morrer. Nada para ser arruinado. Nada para ser danificado. Nada. Tudo era exatamente perfeito. Over it all, He placed His beloved children, His son and His daughter, a husband and wife, to control it. E sobre tudo ele colocou seus amados filhos, seu filho e sua filha, um esposo e esposa para controlá-lo. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, primeiramente por poder chegar na sua casa mais uma vez, qual consideramos um privilégio, Senhor. Nessas horas, Senhor, finais, é tão bom, Senhor, poder ver que esse dia se aproxima novamente, Senhor. Isso que ouvimos do seu profeta, Senhor, essa perfeição, essa restauração, os eleitos anela por isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa revelação, o qual nos sustenta aqui, Senhor. Agora pedimos, meu Deus, que o Senhor prepare nossos ouvidos, Senhor, nossos espíritos para receber a Tua palavra, Senhor. Abençoa os louvores, meu Deus, que tudo seja para a Tua honra, Tua glória, que o pregador possa ser tomado por Teu Espírito Santo, Senhor, e que mais uma vez possamos sair daqui abençoados, meu Deus. No santo nome do Senhor Jesus oramos para a Tua glória. Amém, Jesus. Sentai-vos. Uma boa noite a todos. Vamos cantar o corinho de número 29. Te agradecemos. Te agradecemos por tua bondade
as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Aleluia. Amém. Chamada final, hino de número 331. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui, e o labor aqui, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Ainda o hino de número 298. Um vaso de bênção.
escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer, e aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Vamos dar lugar às ofertas. Vamos nos colocar em pé, vamos inclinar nossas cabeças, somente crer, tudo é possível, somente crer.
Precioso Deus, querido Pai, mais uma vez tão agradecidos, felizes por esta oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, meu Deus. Uma coisa pedimos é que o Senhor abra o nosso entendimento. Em tudo que temos ouvido, Senhor, são grandes coisas. Como diz o profeta, grandes homens em nossa nação e durante tantos anos tem trazido Tua palavra, meu Deus, mas é necessário este elemento sobrenatural para nós conseguir captar e principalmente é um milagre, meu Deus, conseguir ter aquela unção para pôr em prática a mensagem. Este é o maior milagre que pode acontecer, é receber essa virtude, não só de ouvir e não ser um praticante, mas de ouvir, guardar e lutar para viver. É o que nós queremos e por isso estamos aqui pedindo a Tua ajuda. Temos confiado nesta ajuda sobre cada família, meu Deus. Precisamos de Ti, Pai. Reconhecemos, como o Senhor disse, sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso, nos entregamos em Tuas mãos, pedindo o controle sobre este ambiente, sobre nossos corações, sobre nossas mentes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite. Deus abençoe todos. Vamos ler Mateus capítulo 4, verso 4. Desculpe, é 4, primeiro em diante. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram.
Amém? Podem se sentar. Graças a Deus. Aleluia. Na terça-feira, no culto de oração, nós lemos um parágrafo que antecede aqui o que vou ler hoje. E quando eu li isto, eu senti desejo de trazer hoje, porque o profeta detalha as três tentações que o Senhor Jesus passou. Eu espero que Deus nos ajude, porque eu creio que é uma coisa que pode nos ajudar muito nessa hora que nós estamos vivendo. Na mensageira de Laodiceia, o Mombrana fala assim, depois de ler Apocalipse 3:21, ele diz: o que devemos vencer? Essa é uma pergunta normal a ser feita aqui. Porém, essa não é a real ideia deste versículo, porque não é tanto o que devemos vencer, mas sim como vencer. Adiantaria você saber o tamanho de um inimigo, mas não saber qual é o jeito de vencer ele. Mas é como vencer. Isto é lógico, por que será que importa muito o que devemos vencer, uma vez que sabemos como vencer? Aí não importa muito. Agora o profeta fala aqui sobre essas três tentações de Jesus. Ele diz: a concupiscência da carne, essas tentações envolveu isso. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E o profeta adianta a nós dizendo: Jesus venceu pela palavra. Agora, eu quero detalhar aqui como o Mombrana fez, porque eu achei muito tremendo isto aqui. Quero que nós vá conversando sobre isto. Na mensagem Como Poderei Vencer, o profeta detalha essas três tentações com mais clareza para nós entender. O primeiro ataque que este espírito, o diabo, fez para usar o seu grande poder, ele sabia que ele era a palavra. O diabo sabia que Jesus era a palavra. Ele conhecia a sua posição. Veja, irmãos, vão prestando bem atenção nisso. O diabo sabia qual era a posição de Jesus. O profeta diz: crê você que ele conhecia? Porque Jesus dizia: eu sou o filho do homem. E o diabo conhecia a posição dele. E ele sabia o que iria dar, aonde ia chegar, se ele não conseguisse barrar Jesus. A maneira de barrar não foi nunca com medo ou parar na frente e dizer: você não vai passar daqui. Foi com engano. Às vezes a maneira que o diabo faz uma pessoa parar é enganando ela com alguma coisa. E ele é tão astuto, corajoso,
que ele tentou enganar o próprio Senhor. Ele conhecia a posição de Jesus. Quando ele disse, depois de Jesus ter tido fome, ele disse para ele, se tu és o Filho de Deus, ó a tentação, transforma essas pedras em pães. Você vê que o que o diabo pediu para ele parece que era uma coisa boa, porque ele estava com fome. Você não é tentado, eu não sou tentado por coisas que não parecem ser boas para nós. O inimigo, você vê que você pega um peixe colocando a isca que ele gosta. Se é uma minhoca, uma fruta, é algo, tem que estar ali no anzol. Ele queria que Jesus usasse o seu próprio poder em si mesmo para instigá-lo. Tem palavras na mensagem que eu não sei o significado e eu procuro no dicionário. Instigar quer dizer estimular. Você vê que ele queria estimular Jesus a usar o poder para si próprio. Transforma essas pedras em pães, come esses pães. Não passa necessidade, Jesus. Não sofre. Que é isso? Por que você está passando por isso? Eu tenho um livramento para você. Você sabe, irmãos, o Mombrana diz, Jesus estava faminto. Parece que o inimigo queria dar uma ajuda para ele. Você está com fome? Você deveria se amar mais. É uma coisa bem misteriosa isso aqui. O inimigo faz a pessoa se importar tanto consigo próprio. Ele queria que Jesus não fosse até a cruz. Por isso que ele colocou mulher, por isso que ele colocou todas essas tentações. Ele queria tirar ele do propósito pelo qual ele havia nascido. E por isso ele lhe fez essas promessas, essas propostas. Ele queria que ele alimentasse a si próprio. E ele tentou Jesus numa coisa que Jesus podia muito bem fazer. Podia pegar uma pedra e transformar num pão e comer na hora. Mas o objetivo do diabo era que ele começasse a usar o seu poder para o seu benefício. Ele estava com fome. Veja que nós poderíamos, talvez eu vou passar um pouco do horário, mas não queria passar muito. Mas o diabo observa muito bem os pontos fracos de uma pessoa. O Mombrana mostra que o único ponto fraco que Jesus tinha que nessa hora era a fome. Ele diz, um homem com fome, ele assalta, ele rouba, ele pedirá esmola, ele pedirá tudo emprestado, dinheiro, qualquer coisa, porque a fome é um desejo muito grande. E o inimigo sabe muito bem quais são as fomes que um ser humano tem. Não é só essa. Quais são as outras coisas, quais são os outros desejos. Mas o seu desejo ali, naquela hora, era comida. Que coisa simples, né? Veja, ele tinha apetite, como eu e você temos. Barriga de Jesus lá, desejando comer. Mas não era daquele jeito. Não era a forma legítima. Aquela forma ali que o diabo estava tentando. Ele tinha apetite. E Satanás usou o seu primeiro
e grande ataque principal nele, para ele tomar o seu poder, que havia sido lhe dado para vencer, que ele começasse a usar em si próprio. O diabo queria que Jesus se importasse mais com a vida dele. Sabe por quê, irmãos? Porque do jeito que hoje nós pregamos, coloque Deus em primeiro lugar, sabe por quê? Porque Deus colocou eu e você em primeiro lugar. Lendo assim a Bíblia, você vê que Ele colocou nós acima do seu próprio Filho, porque Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Só que o inimigo queria que Jesus começasse a se importar com Ele, não sofresse. Lendo isso aqui, eu me lembrei deste fato aqui, Mateus 16. Vocês todos sabem que quando Jesus falou para Pedro sobre essa rocha edificarei minha igreja, te darei as chaves do reino dos céus e tal, então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Aí Jesus sentou com os discípulos e fez uma coisa. Veja, ele começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus contou para eles: vem cá, quero contar para vocês. Eu vou ir para Jerusalém, olhar naquele homem tão santo, tão dócil. Ele disse: eu vou apanhar, vão me matar, eu vou ter que ir até a cruz. E ele disse: vou morrer e ressuscitar ao terceiro dia. O que nós falaríamos para ele, né? Talvez nós diríamos: não precisa, Senhor, fazer isto. Foi o que Pedro disse. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, não sofras tanto. Por que o Senhor vai passar por isso? Tem compaixão de ti, Senhor, e de modo nenhum te acontecerá isso. Porém Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Outra vez, parece que era uma palavra boa, né? Do jeito que ele quis falar aqui: te importa contigo, transforma essas pedras em pães. Agora vem aqui Pedro e diz: não faças isso. Por que o Senhor dá a sua vida? Ele talvez não estava entendendo ali na hora a importância da sua morte. Mas o Mombrana diz aqui: ele não usou o seu poder em si mesmo. Ele viveu por causa de alguém, né? Que é nós. E ele não usou em si, ele usou nos outros. Isto é certo. Ele usou para os outros, não em si mesmo. Aquilo não era para ele, embora ele pudesse ter feito isso. Ele certamente poderia ter feito aquilo. Mas vê você como o diabo fica? O diabo quer que você dê atenção a ele. Você vê, parece que ele deu uma palavra boa, né? Embora ele pudesse ter feito aquilo, ele não fez. Ele nunca deu atenção às propostas de Satanás.
Agora, aqui está uma boa coisa, vem? Às vezes Satanás pode te pegar. Quando você pensa que está fazendo a vontade de Deus e pode te fazer uma proposta, você cairá nisto. Aí você e eu, irmãos, rapidamente demos uma voltada no tempo e veja que toda pessoa, para conseguir cumprir o propósito de Deus na sua vida, teve que fazer isso aqui, não pôde viver como gostaria. Faraó tinha Moisés ali como seu sucessor, né? E o que ele teve que fazer? Que tentação grande! Não era uma coisa pouca, era ser um líder, um rei, um homem que todo mundo aos seus pés, tudo que um homem natural gostaria de ter, ele teve nas suas mãos. Mulheres, pessoas idolatrando ele, muito dinheiro, rico e tal, né? Quem sabe o inimigo disse para ele: Moisés, não vá sofrer lá no deserto. Que é isso? Que vida boa você pode ter aqui no Egito? Ele queria estragar o propósito de Deus, porque o propósito de Deus sempre envolve os seus filhos. Sempre envolve os seus filhos. Então, o Mombrana diz, ele não deu atenção. E como ele venceu ao diabo? Dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus sabia, eu vou comer sim, mas de uma forma legítima. Eu não preciso fazer isso agora, usar o meu poder aqui para o meu benefício, né? Agora, este foi o primeiro ataque. Você vai ligando isso com isso aqui. Ele queria isso, que ele amasse a si demais. É interessante essas coisas, irmãos, porque eu tenho entendido, temos falado aqui em outros cultos, a vida cristã é uma vida que você tem que tomar uma cruz e carregar ela. Esperar descanso, esperar paz, esperar uma vida tranquila e mansa aqui, não tem como não. E Jesus disse, Mombrana fala aqui, sobre a segunda investida. Interessante que Jesus falou assim, quem quiser achar a sua vida, vai perder ela. Eu acho, irmãos, eu emocionei ali quando pensei nisso. Deus tem me perdoado, porque eu tenho assim, eu confesso que eu tenho sido, acho que muito religioso. Eu tenho chorado com essas mensagens, com essa Bíblia amada, escutando os hinos, escutando os cultos. Tem hora que em casa eu fico vendo lá os vídeos nossos, e fico religioso quando eu fico pensando nessas coisas. Tenho pedido a Deus, Senhor, não deixe nós errar o alvo. Tem misericórdia. A gente é tão pequeno, tão insuficiente, tão incapaz, mas desejamos se render ao Senhor, né? Mas quando Jesus disse assim, irmãos, meu reino não é deste mundo. Ele não teve muita importância com aquilo, com aquela vida ali. Eu sei que esse é um assunto muito delicado, um gelo fino, quando se fala em aquisição, dinheiro, comprar, vender, ter nossa casa, ter um carro bom, tudo. Eu sei que isso é um gelo fino. A gente sabe, a gente não julga, a gente não está aqui como um juiz para fazer ninguém se sentir mal. Mas nós estamos aqui para falar a mensagem do jeito que ela é, né? A hora que a pimenta chega, tem que ser com pimenta. Quando é um pouquinho de doçura, é com doçura. Mas nós temos que servir ela do jeito que ela é. E Jesus disse,
quem quiser achar a sua vida aqui na terra, perdê-la-á. O diabo queria que Jesus criasse um reino aqui, quando ele estava aqui. Não morra, não sofra, não cumpra esse propósito o qual você tem no coração. Para que isso? Transforma as pedras em pães, mata essa fome que você está, né? Tentação, tentação, tentação é aquilo que te saliva a boca. Bem, na verdade, eu poderia mesmo fazer aquilo. Eu poderia fazer aquilo daquele outro jeito, né? Mas Jesus disse: quem achar sua vida aqui, perdê-la. Quem querer correr atrás de um reino aqui, possivelmente pode perder o reino eterno, onde o ladrão não rouba, aonde lá a ferrugem não corrói. Mas Jesus disse: quem perder sua vida por amor de mim, achá-la. Glória a Deus, que coisa, né? Valerá a pena, pode ter certeza. As coisas que não subiram ao coração do homem é as que Deus preparou para aqueles que o amam, que estão esperando sua vinda. Se eu pudesse aqui te descrever, se tivesse um vídeo aqui para mostrar como é a santa cidade lá, mas tem que ser por fé. Tem que ser por fé, né? Então, vemos uma tentação é essa. É amar muito sua própria vida. Quantos jovens, quantas pessoas que não são cristãs porque elas amam demais a sua vida. Não, eu me amo muito para sofrer por algo que eu nem estou vendo. Eu me amo demais, eu amo muito minha vida para me sacrificar meus parentes, amigos e coisas assim, né? E o inimigo fala mesmo que é isso, não seja igrejeiro, não seja religioso demais, abandonar tudo aí por causa, né, de uma coisa que você não está vendo, né? Transforme tuas pedras em pães, não sofra tanto, né? Veja, 129, como poderei vencer. A segunda investida que Jesus recebeu, Mateus capítulo 4, depois de pedir para ele transformar as pedras em pães, ele transportou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, se joga daqui agora. Aos seus anjos, ainda citou uma escritura para Jesus. Deus disse lá na Bíblia, Jesus, que ele dará ordem para os anjos guardar você. Vão te tomar pela mão para que você não tropece em alguma coisa. Pode se jogar, pode se precipitar. Meu Deus, sabe o que é isto? Eu não sabia, eu descobri isso depois que criei na mensagem. O diabo queria que Jesus se exibisse. Que tentação! Se exibir. Mombrana fala aqui, ele queria que ele se mostrasse, fosse um exibido, usasse o seu poder para ser um exibicionista, se mostrar. Meu Deus, tem misericórdia, né? E olha o que o profeta diz: e como aquilo realmente atinge os servos de Deus, aquele que tem o microfone, aquele que está na frente. Meu Deus, tem misericórdia. E ele diz: para ser um exibicionista, mostrar que pode fazer. Glória a Deus, eu sou um libertador, eu sou um algo, eu tenho um grande dom e algo assim. Vem. Ele disse: vem até aqui em cima do templo e se assente aqui. E ele o tentou para fazer isso, para que ele pudesse se mostrar.
Você vê, hoje uma mulher bonita, ela é tentada a se exibir. Ela tem um corpo bonito, então vem o exibicionismo. Ponhar a roupa apertada, mostrar o seu corpo e tal e tal. Não deixa um homem ter uns braços mais bonitos e tal, logo ele está com as camisetinhas meio apertadas, umas roupinhas. Por quê? Porque o diabo quer que nós se exibimos, sejamos exibidos. Interessante é por que ele queria que Jesus fizesse isso. Por quê? Jesus, seja um exibido. Você é muito humilde. Para que esconder aquilo que você poderia mostrar? Você poderia muito bem se jogar daí e fazer um show, um espetáculo. Pule. Ele o tentou para fazer isso. E interessante é que ele falava, se tu és filho de Deus, era uma provocação. Se tu és, faça isso. Se exibir, irmãos, é uma coisa tão séria, né? Às vezes, uma pessoa trata a outra na frente dos outros só para se exibir. O marido mostra que tem autoridade perto dos outros só para se exibir. E tem coisas, e muitas coisas, que o inimigo pode nos tentar para a gente se exibir, para a gente mostrar que pode fazer aquilo. Jesus chegou a falar até sobre esmola. Ele chegou a dizer, o que a tua mão direita dá, que a esquerda não fique sabendo. Os fariseus oravam, ele diz, oravam na sinagoga, em pé, em voz alta, procuravam vir com suas vestes resplandecentes e se assentavam ali no primeiro banco, erguiam as mãos, falavam bem alto, e diz, para se mostrarem, para se exibirem. Eles gostavam de ajudar um pobre, mas quando alguém estava vendo, para que alguém dissesse, olha só que coisa, né? Que pessoa você é, viu? Que coisa. Aí Jesus disse, não faça isso. Quando vocês fazem isso, vocês já recebem o seu galardão aqui. Aí falou, o que a sua mão direita dá, a esquerda não fique sabendo. Mas ele mostrou uma coisa, aquele que vê secretamente, te recompensará. Aleluia. Ele disse para nós, eu sei tuas obras, né? Vem até aqui, Jesus, se jogue, seja um exibido. Agora recordem, ele foi tentado a fazer isso. Foi tão difícil. Disse, agora, se você deseja ser algo diante das pessoas, uma pessoa mais popular, mais vista, mais elogiada, você tem que fazer alguma coisa para aparecer. O senhor é muito simples. Que sandália é essa? Que roupa é essa? Se jogue dali, não é? Que coisa, irmão, que fundo tem isso, viu? Se nós perder o foco da simplicidade da mensagem, meu Deus, é um abismo. É uma desgraça. Eu tenho pedido a Deus, tem coisas que você não deve nem falar para o diabo não ouvir. Mas eu não estou preocupado, irmãos, com pregar sermão, pular e fazer os irmãos. Não, eu quero comer isso aqui junto com a igreja. Porque isso aqui é o que faz algo por nós. Mombrana fala, a pregação tem o seu lugar, os gritos tem o seu lugar, mas pode ver que a lavoura está secando, e para ser colhida, eu passo ali por Clevelândia,
na beira da estrada, quando o milho está bem verde, ele não está no ponto de colher. Mas quando você vê aquela lavoura seca, secando assim, a soja, que ela estava tão verde, de repente você passa, as folhas caiu, aquele talinho verde, aquela coisa, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, e vai ficando só o grão. Aí daqui a pouco, quando fica o grão, você passa, às vezes a gente passa à noite, 11 horas da noite, está aquela máquina colhendo aquilo, colhendo. Mas isso é depois que a coisa secou. O Mombrana mostra isso. Depois que Abraão secou, depois que o ventre da Sara secou, foi quando Deus veio e transformou eles. Se Deus ficasse, quando a mensagem chegou do Brasil, eu não era nem nascido, muitos de nós não éramos, a gente vê os cultos mais antigos, o Brasil recebeu o avivamento da mensagem, a gente vê isso. Os pastores contam, pregavam uma mensagem, quando falava assim, ó, quem quer ser batizado em nome de Jesus, meu Deus, tinha que arredar teclado e diácono, aquele tanto de peixe vindo, aquele avivamento, e pastor pulando para lá, e aquela coisa e tal, e tal. Mas quando que esses frutos que foram vindo, quando que esses frutos vão ser colhidos? Tem que chegar uma hora de colheita. E felizes somos nós que estamos recebendo agora essa chuvinha tão gostosa, que não é a chuva do plantio, mas é a chuva da colheita, que é esta chuva de ensinamentos. Você vê que o pastor Joaquim nas escolas, nos cultos, não está preocupado com outras coisas a não ser, às vezes fica numa linha da mensagem um culto inteiro, conversando com a igreja. Porque é isso que está nos posicionando, eu estou tão feliz com isso. Mas vamos prosseguir. Eu te darei a escritura. Interessante, né? Ele falou para ele, pule daí, e ainda deu uma escritura. Deus vai mandar os anjos te guardar. Quantas coisas, irmãos. Hoje eu fiz uma brincadeira assim com a minha esposa, a Zane, e a gente estava falando sobre ler as mensagens, viver as mensagens, mesmo assim, tons de brincadeira, né? Às vezes a família faz isso. E aí eu disse para ela assim, contando a história do galo lá, falei para ela assim, mas você vê que ler não é tudo. O galo lá falou para o galinheiro assim, olha, eu descobri uma vitamina que se nós comer ela, nós vamos ficar super inteligentes, vamos ter conhecimento bastante. Depois surgiu o grito lá, olha, o preço do frango, nós vamos morrer todos. Aí que adianta todo o conhecimento, né? Então eu estava dizendo para ela, a prática do conhecimento, que é a bênção da coisa, a vitória da coisa. Agora, quantas coisas que nós podemos não fazer e arrumar até escritura para aquilo. Mombrana disse que no seu tempo, pessoas estavam falando assim, a graça, a graça. E eles faziam coisas e diziam, a graça, a graça. Aqui o diabo diz, se lance aí de cima, e eu tenho um versículo para sustentar isso. Deus dará ordem aos anjos. Quanta coisa, irmãos, pare e pense nisso, por favor. Quanta coisa que está ao meu e ao teu alcance de fazer, que às vezes nós podemos dizer, mas a graça do Senhor me perdoa por isso. Mas isso está no meu alcance, está no seu alcance. Está aqui, eu posso esticar a mão e pegar, posso tocar, posso fazer, mas é a iniquidade, é a negligência, é a desobediência, é a carne
que nos faz, e às vezes o inimigo pode assim trazer um consolo para nós. Não, mas nós somos salvos pela graça mesmo, né? Aqui ele falou esse versículo, tentando Jesus. Ele queria fazer dele um exibicionista, mostrar a sua autoridade. Nenhum verdadeiro servo de Deus faz isto. Você vê um homem se mostrando com seu peito inchado, quanta coisa. Meu Deus, irmãos, tentação é algo mais sério que a gente pensa. Conhecimento, quem tem mais conhecimento do que nós da Bíblia, que o povo da mensagem? Todos. Por ter muito conhecimento, às vezes somos tentados a não ouvir mais ninguém. Você e eu se tornamos perfeitos, doutores. Não preciso mais saber. O profeta diz: você vê um homem se mostrando com seu peito inchado, e tudo assim, somente recorde, há algo errado ali. O pastor Joaquim fala daquele sábio, grande sábio, que quando estava morrendo, seus discípulos perguntaram: sábio, fala alguma coisa para nós. Ele estava morrendo, ele falou: só sei que não sei, só sei que não sei. Na hora lá do vamos ver. E tudo assim, somente recorde, algo errado. Deus não deseja aquilo. Jesus estabeleceu o exemplo. Ele poderia ter feito isto. Ele certamente poderia ter feito isso, se jogado de lá. Mas ele não fez. Nenhum servo de Deus é um exibicionista de si mesmo, para tentar tomar o poder de Deus e mostrar a si mesmo acima de outro alguém. Mas é uma tentação. Brigar, discutir, é uma tentação. Falar é uma tentação. Você, às vezes, o Mombrana fala aqui, Jesus foi tentado aqui em coisas que ele podia fazer, podia transformar, podia se jogar. Às vezes você é provocado a falar coisas que você poderia falar. Às vezes uma pessoa nos provoca, nos tenta, com coisa que você poderia jogar em rosto aquilo. Mas é a Escritura, é o correto. Jesus poderia fazer, mas ele não fez. E aí está a vitória, irmãos. É de não fazer coisas que você poderia fazer. Uma mulher se joga em cima de um homem, ele poderia fazer aquilo sem ninguém ficar sabendo. Propostas, o Mombrana está falando aqui, propostas, eras de propostas. Parece que quando, nessa terceira agora que vamos terminar, nessa terceira aqui, quando o diabo vem e diz para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorar, dá a entender que você poderia pôr essa era nossa de Laodiceia lá na frente, dos dois ali, eles falam: tudo isso te darei. Parece que quando a gente lê assim, a gente imagina Jesus aqui em Jerusalém, com o diabo, e o diabo mostrando para ele umas construções de pedras, algo assim, né? Não, a coisa era grande, era bonita, era riqueza, era dinheiro. Nós vamos passar aqui, né? A forma que ele venceu, nós sabemos, foi com a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Outro dia alguém disse: eu posso comer qualquer coisa, só eu orar. Não tentará o Senhor teu Deus. Enche o coração de gordura, sal demais, açúcar demais, mas eu oro pela comida, está abençoado. Não tentará o Senhor teu Deus.
Temos que fazer sim a nossa parte. Você poderia fazer isso, eu posso fazer isso, mas não tentarás. Ele podia se jogar, mas ele disse para o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. E o terceiro e grande ataque, Satanás ofereceu para perder este reino para ele. Ele o fez. Satanás disse: vê estes reinos, eles são meus. Preste bem atenção nisso. Ele diz, eles são meus. Eu faço com eles o que eu desejar, e eu lhes darei. Mas recorde, ele estava tentando apanhá-lo para perdê-lo sem a cruz. Vê que o ataque era desde o começo esse. Ele não queria que Jesus fosse até a cruz. Todos esses reinos eu te dou, mas não vá até a cruz lá. Você não precisa passar pela cruz para ter esses reinos nas mãos. Tudo que ele queria era tirar o propósito de Deus ali. Sem a cruz, o profeta diz: se Jesus tivesse caído nessa tentação, irmãos, nós estaríamos perdidos. Se Jesus tivesse dito: bom, então eu vou conversar com as pessoas, eu vou ser dono desses reinos, vou conversar com essas pessoas, o homem nunca poderia se converter, porque nós não ia poder receber o Espírito Santo. O sangue dele foi o que abriu espaço para dar o seu Espírito para nós. Se ele tivesse feito isso, nós estaríamos perdidos. Esta foi uma grande tentação. Ele podia ter tido todo o reino, mas ele deve seguir, ele deve voltar. Ele foi tentado em fazer isto. Esta é uma coisa difícil. Ele foi tentado para tomar a sua liberdade e ser o rei da terra, mas sem passar pela cruz. Você pode ser rei, Jesus, mas sem passar pela cruz. Agora, se fosse, o senhor não precisa passar por um tempo bom, tudo bem, mas o diabo queria que ele saísse de algo que ele teria que sofrer igual. Não era uma proposta ruim, parecia uma proposta boa. Não vá até a cruz. Se ele tivesse feito, os seus súditos teriam morrido. Satanás teria feito alegremente aquela proposta com ele. Porém, ele disse, graças a Deus, ele disse para o diabo: vai-te, Satanás. Sim, eu vou até a cruz. Ele não fez aquilo, ele veio e sofreu e tomou aquele difícil caminho rude. Por causa de quê? Por causa de nós. Ele colocou você em primeiro lugar. Irmãos, que besteirinhas são essas? Que besteirinhas são essas de nós ainda às vezes agarrarem televisão, besteirinhas, coisinhas. Vamos enxergar a grandeza desse plano de Deus, meu Deus, e vamos nos render ao Espírito Santo. Ele tomou o caminho da perseguição, ele tomou o caminho da morte, tudo isso por causa de nós. Estamos nós nessa manhã desejando tomar aquele mesmo caminho que ele tomou? Caso contrário, tem portas para nós por aí também. Se nós quiser voltar, se nós quiser ir embora, se nós não quiser mais vir à igreja,
Não tem coisa ruim, não. O diabo não diz assim, ó, você larga essa vida cristã e vá para o crack ali, morrer no crack. Não, não é isso não. Ele oferece vida boa mesmo. É coisa chique, é coisa fina. Não é, não, ele não ofereceu Jesus pequenas coisas. Mombrana diz, quando ele aparece a uma mulher, ele oferece-lhe um homem mais bonito que o seu esposo. Quando a serpente conversou com Eva, Mombrana fala isso. A serpente tinha um corpo muito mais bonito do que de Adão. E vice-versa. Oh, meu Deus, nos ajude, né? Está você disposto a tomar aquele mesmo caminho que ele tomou? Ele tomou a sua cruz por mim. Agora, irmãos, eu quero terminar com este pensamento. É tão lindo um quadro, já praticamente estamos terminando o horário. É tão lindo um quadro de um casamento, de quando você vê um homem trabalhando por uma mulher, e você vê uma mulher vivendo por aquele homem. Aí Paulo disse, digo que esse é um mistério como Cristo é a igreja. Ele veio e negou tudo, meu Deus. Reino, perder sofrimento, ter uma vida melhor. Ele negou tudo por causa de nós, da sua igreja. Agora eu afirmo isso com segurança. Os membros que fazem parte da noiva deixarão tudo por causa dele. Tudo. Do mesmo jeito que esse noivo deu a sua vida por ela, ele disse, se ela tiver que dar sua vida por ele, ela também dará, porque são um agora. Amém? Vamos inclinar a nossa cabeça. Senhor Deus, amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, oxalá que isto penetre no nosso coração, porque estamos vivendo na hora da tentação. A tentação é aquilo que atrai, é aquilo que parece bom, parece mais confortável, parece mais aprazível. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o dinheiro, a vida cômoda e tanta coisa. Meu Deus, mas nós agradecemos, porque o Teu Espírito tem nos dado graça para nós dizer não, para nós resistir. Ó Deus, toma nós pela Tua mão, porque nós precisamos, nós somos fracos, nós somos humanos também, mas nós Te agradecemos, meu Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, ter resistido cada tentação, ter dito não ao diabo, porque senão nós estaríamos perdidos, não teríamos chance. E ele foi homem tanto quanto nós somos. Ó meu Pai querido, mas tudo ele rejeitou por amor a nós, por cumprir esse propósito qual ele sabia que havia nascido. Ó Deus, que isso seja vivificado em nós. Eu nasci para um propósito, cada um de nós nasceu para um propósito, para ser um cristão, um chamado para essa hora, para a noiva de Jesus Cristo, que assim possamos também, meu Deus, resistir tudo aquilo que nos é proposto. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos e assim estamos indo para nossos lares, abençoados pelo Senhor mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo eu oro para que o Senhor nos guarde de todo mal, meu Deus. Ao retorno às nossas casas, dá, Senhor, um bom restante de semana aos teus filhos. Nós pedimos isso no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Vamos nos colocar de pé e cumprimentarmos um ao outro. Que Deus vos abençoe.
Em nome de Jesus Cristo. Amém.